Agora a gente vai falar de resumos. Resumos são particularmente importantes não apenas para o paper que vocês vão escrever, como também é muito importante para o projeto e muito importante para outras coisas que são congressos científicos. Não tem muito que ser dito a resumos, porque eles têm umas particularidades de aonde eles vão ter que ser publicados e para onde, quem vai ler esses resumos, né? No caso de congressos científicos, isso é mais amplo ainda. E não existe realmente uma grande diferença entre resumos de congressos científicos e resumos de papers já escritos, né? Assim, não tem uma diferença na forma como eles têm que ser escritos, a não ser as particularidades deles, dessas áreas. Eu gosto muito de resumos de congressos por várias razões, principalmente porque aquilo se presta para uma coisa muito maior do que simplesmente ter um resumo de congresso do currículo, né? Num trabalho científico, a coisa é um pouco mais óbvia, né? Vamos voltando para a parte científica, depois eu vou fazer a ligação, vocês vão ver. Num trabalho científico, vocês sabem que vocês começam a ler um artigo científico pelo levantamento bibliográfico. A gente já falou sobre isso. E depois, para onde que vocês começam a ler o trabalho científico? Quase invariavelmente pelo resumo. Então, se um resumo bem feito, ele pode ser a chave entre ler e não ler um artigo científico, ou uma tese, ou o que quer que seja. O cara começa a ler a tese, ou começa a ler o artigo, o resumo é uma porcaria, ele joga fora aquele resumo e não quer mais saber sobre aquilo. Existem regras para isso. Mas, bom, enfim, tem umas diquinhas que a gente pode dar, né? Congressos geralmente são uma baderna. Os resumos de congresso são muito importantes porque eles servem de menu para as pessoas que estão lá. Como vocês devem ir para congressos, eu acho muito importante que vocês vão para congressos porque vocês aumentam o seu leque de pessoas com quem vocês vão conversar, o seu network. Né? Talvez uma pessoa que esteja lá no congresso esteja o seu futuro orientador de doutorado, talvez ele precise de alguém para uma bolsa. Então é muito legal você estar no congresso pescando esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, os orientadores estão lá procurando pessoas interessadas nas suas áreas, boas, inteligentes e ligadas no que está acontecendo ali. Então, eu não estou mentindo. Você pode perguntar para os seus orientadores. Eles vão para congressos, às vezes eles estão procurando aluno, né? E como é que aqueles resumos lá do congresso, para que eles servem? Eu vejo aqueles resumos em congresso quase como um cardápio, onde eu vou escolher as apresentações que eu vou escolher os posters com que eu vou parar. Eu paro na minha área específica, mas além disso, poxa, a minha área específica é grande pra caramba. Sempre nos congressos tem muito mais gente do que eu consigo falar. Alunos e pessoas. Então, o resumo ajuda bastante. Tá, aí eu pego, eu acho a pessoa com quem eu quero falar no resumo. Eu vou lá conversar com ela. Mesmo assim, não vai dar para falar com todo mundo. O congresso tem às vezes 2 horas para você conversar com uma pessoa. Eu chego para a pessoa e falo assim, e aí, qual é o seu trabalho? O que acontece? Vocês têm que estar treinados para isso também. Eu chamo isso de resumo conceitual. Você tem que ter o resumo do seu trabalho, um resumo conceitual do seu trabalho bem claro na sua mente. Porque se você não tiver, você vai falar sobre métodos, aquele monte de coisa que o cara vai falar, tá, e vai embora, né? Se você pega um aluno que é muito interessado e sabe o que está fazendo, às vezes você perde 2 horas. 2 horas é o tempo que eu tenho de apresentação de painel. Estou falando isso para mim, estou falando isso para todos os orientadores. Então, essa técnica assim do resumo conceitual é uma modificação da técnica do Volpato, que não está escrito em livro, se eu não estou enganado, mas de qualquer forma é uma modificação que eu vejo uma utilidade para ela, além de ajudar você a escrever o resumo futuro. Ela tem uma utilidade de responder a pergunta que o cara bambambam da sua área, que você está com o joelho tremendo, chega no seu painel e fala assim, você trabalhou mesmo? Se você começar a falar de métodos, se você falar que você coletou, se você começar a falar de... O cara vai... e já vai olhar para o painel. Se não tiver nada que vai pescar você lá, ele
vou para o próximo do meu menu, vou para o próximo da minha lista de alunos com quem eu quero conversar, porque tem trabalhos legais, né? Então, essa técnicazinha aqui é uma modificaçãozinha e vai servir de lição de casa. Vocês vão falar ela do seu projeto. Vocês vão bolar essa técnicazinha para o seu projeto e vai mandar por e-mail. Vai ter que ser, não adianta pensar muito, vocês têm que escrever isso meio rápido. Se você já tem uma área com a qual vocês vão trabalhar. Se não, me avisa por e-mail. A primeira coisa que você vai escrever é o melhor resultado. No caso de vocês, isso vale para um painel de congresso, se o resultado estiver já pronto, ou o melhor resultado esperado. O que realmente você acha que é fantástico conseguir? Escreve. Escreve o melhor resultado esperado. Eu espero que, com o aumento da temperatura global, diminua o número de espécies de abelhas. Né? No aumento da temperatura, tá. Escreveu isso? A segunda frase é: por que obter esse resultado tem alguma importância para a ciência? Qual a razão de buscar esse resultado? Com a queda dos polinizadores, entender o que determina a riqueza de espécies de abelhas é muito importante para o mundo. Escreve isso. Terceira, o que esse resultado mudaria na área do seu saber, na conservação da biodiversidade, na obtenção de um determinado composto? Por que ele é muito importante? Qual a importância dele para o mundo? Isso mostraria que o aquecimento global pode impactar toda a cadeia produtiva humana com a perda dos polinizadores. Escreveu, ó, a frase 2 você escreve primeiro, a frase 1 você escreve depois e a frase 3 você escreve por último. E aí você reorganiza. Tá? Organiza. A importância dos polinizadores, o aumento da temperatura diminui o número de abelhas, e isso tem influência na cadeia produtiva e na conservação da biodiversidade. Pá, escreveu. Isso é um esquema de resumo mental. Isso é como você vai responder sem encher o saco de quem está perguntando. Se você responder isso, o cara fala assim, porra, legal, mano. Como é que você fez isso? Né? Isso pesca o cara do congresso e, ao mesmo tempo, isso é uma forma de você ter bem claro na sua cabeça o que você está fazendo. Eu quero que vocês façam isso para o projeto de vocês, é uma atividade extra. Eu quero que vocês façam isso para o projeto de vocês e mandem para mim hoje no final da aula. Tá bom? Beleza. Voltando agora à questão de resumo. Resumos curtinhos desse jeito, vocês acham que não existe, né? Congressos são tão bagunçados que isso aqui foi o resumo de um congresso que eu participei e ganhei até um prêmio por causa do resumo. Né? Isso aqui tudo, essas 3 frases, que tem mais ou menos a estrutura que eu acabei de colocar para vocês, né? Ela é o meu doutorado inteiro, basicamente. Né? Nós estudamos o restabelecimento de mimecófitas, plantas que têm domáceas, e suas formigas em florestas secundárias. A densidade e a riqueza de plantas foi maior em florestas maduras, mas não mudou entre áreas com diferenças históricas de uso. A composição de mimecófitas muda entre essas áreas, porém a composição dessas mimecófitas muda entre as áreas. São 4 frases, na verdade. Com isso, o estabelecimento de plantas em áreas com intenso uso pode ser mais provável. Adicionalmente, o estabelecimento de plantas com áreas intensamente utilizadas é mais provável que não sejam colonizadas ou que sejam colonizadas por formigas oportunistas. Isso é o meu doutorado todo. Tem um monte de razões porque eu fiz isso. E eu coloquei em 4 frases, porque esse era o máximo que permitia nesse congresso. Foi um inferno, mas eu fiz. Deu certo. Tá? Então, às vezes tem 200 palavras, às vezes tem 300 palavras, às vezes tem... Geralmente, um bom resumo tem 200 palavras, independente do número de frases. Ok? De novo, essas frases, esses números de palavras estão nas instruções, como tudo. Leia.
leiam as instruções antes de começar, né? Mas existem algumas coisinhas básicas que vocês nem tentem. Por exemplo, colocar resultado estatístico no resumo. A não ser que na instrução peça para você fazer isso, não faça. Ocupa muito espaço se você tem 200 palavras. Citação e resumo também é raríssimo. Você vai achar na Nature e na Science, porque o resumo faz parte do texto. Ele é um contínuo do texto. Mas o resto não vai ter. Isso atrapalha também. Tá bom? Para escrever um bom resumo desses 200 palavras, que não é o caso do conceitual que eu pedi para vocês, existe uma coisa chamada lei das proporções, que não é uma lei, é uma sugestão. Para que serve isso? Para quem está em começo de carreira, não fazer coisa errada. Você está totalmente livre dessa lei das proporções, tão logo você consiga entender todo o processo de escrita do seu trabalho. Você se livra disso e a coisa fica muito mais fácil a partir do momento que você tem isso claro na sua cabeça. Essa lei das proporções coloca entre 10% e 20% a questão de objetivos e introdução no bom resumo. 20% e 40% os métodos. 30% a 50% os resultados. Os resultados são a parte mais importante de qualquer resumo. E 10% a 20% para discussão / conclusões. Basicamente, vai falar uma conclusão. O que significa esses resultados? Usando o valor médio. 15, 30, 40, 15. Isso vai dar uma boa estimativa. Precisa ser assim? Não precisa. Não precisa. Mas, se você está começando na carreira, ajuda. Tá? Essa é uma dica. Mais ou menos funciona. Tá bom? Prefira a voz ativa. Né? Não cite tabela, não cite figura em artigo científico, não pode. Você vai ter que sim valorizar os melhores resultados, porque o resumo não dá para caber todos os resultados. Se tem 200 palavras, não vai caber todos os métodos, não vai caber todos os resultados. Vai ter que valorizar os seus melhores resultados. E uma coisa muito clara que aparece para mim, principalmente em dissertação, que o cara deixa por último o resumo, ele começa a copiar pedaço do artigo ou de qualquer que se tese e cola lá e chama aquilo de resumo. Não, esse Frankenstein não adianta dar choque nele, ele não vive. Ele fica um troço muito feio. É claro que isso está acontecendo, tá, gente? Fica muito claro para o leitor. Para vocês parece que não, mas para a gente fica. Então, resumo é uma entidade textual à parte. Você faz ele à parte. Você termina o seu artigo, esquece ele, joga no canto, escreve o resumo na sua cabeça. Tá? Com a historinha do mapa conceitual. Com historinha, conceito, com ideia. Assim, para que é importante, o que eu fiz, o que deu e o que significa. Tá? Se usar essas regrinhas, melhor. Se não usar, você só tem que ser mais. Só tem que vender bem teu peixe. Usando as regrinhas, não precisa tanto disso. Tá? Ok. Vamos para um resumo péssimo, então. Vocês nunca mais fazerem isso. E aí eu vou colocar a regra das proporções para vocês entenderem como uma coisa fica desbalanceada. Esse estudo objetivou analisar a porcentagem de similaridade de macroinvertebrados bentônicos observando a relação dos índices de condições ambientais. Foi realizado durante o mês de abril de 2003 em 4 trechos dos peixes PI, PI, nascente do caráter lêntico de fundo arenoso, P2, local estreito de menor correnteza que P2, P1, formação de áreas de deposição, P3, estação de tratamento de água, P4, a área urbana recebendo. O sedimento foi analisado em tréplicas de 1000 ml cada, draga de Elkman, que eu não faço ideia do que seja, passando pela devida triagem, que também significa isso, e sua fauna foi identificada em nível de família. Os macroinvertebrados bentônicos são responsáveis pela circulação de matéria orgânica, exercendo importante função de sistemas de dinâmica de risco. O que você está fazendo aqui? Eu não faço ideia, essa introdução. Ou discussão, não sei. O índice de similaridade analisa relações de distribuição de táxons em determinadas comunidades e seus resultados, explicando o índice no meio do resultado. Entre pontos foram P1 e P2 90, P2 e P3 61, P3 e P4 66, P1 e P3 63, P2 e P4 45, P1 e P4 37. Observou-se no espelho. Observou-se similaridade decrescente ao longo do corpo aquático. Não observou-se, não dá para ver aqui não. Considerando-se os pontos mais próximos.
o maior índice ocorrente pelo MP2, ambos com menor efeito antrópico. O menor índice foi registrado em P1 e P4. Nesse último, alguns fatores abióticos avaliados comprovaram nada, o maior aporte de material alóctone proveniente da mata de entorno de trechos anteriores do local. Bom, vocês já estão craques, eu falei um monte de erro para vocês agora, né? E vocês vão ver aqui vários erros, além dos erros que eu vou apontar para vocês no questão das proporções. Se eu pego esse trabalho e tento aplicar a lei das proporções, essa é a lei das proporções. Esse estudo objetivou analisar a porcentagem de similaridade de macrovertebrados pontônicos, observando a relação dos índices ambientais. É o final da introdução. O começo da introdução está aqui. Os macrovertebrados bentônicos são responsáveis pela circulação de matéria orgânica, exercendo importante função na dinâmica de sistemas hídricos. Não sei se a gente pode chamar de introdução ou o quê, né? Mas tá, vamos lá. Foi utilizado durante o mês de abril do Libibobó, métodos. E aqui, resultados. Cadê a conclusão? É uma discussão. Não tem. Sumarizando, introdução 17%, somando os dois separados. Material e métodos 43% e 40% para resultados. Bate com a lei da proporção? Nada. Horroroso. Totalmente fora da lei da proporção. Tá bom? Essa é uma das razões porque está uma droga. Se a pessoa tivesse ligado nas leis das proporções, diminuísse a quantidade de métodos e colocasse alguma coisa para discussão, o trabalho estaria um pouquinho melhor, né? E além de usar termos melhores, quem sabe o que é a droga do Elkman? Eu não. Alguém da área talvez saiba, mas está entre parênteses. Eu nem leria isso se fosse da área. A descrição dos resultados está horrorosa também. Poderia ser bem melhor. Né? Vocês já estão craques para saber agora quais são os erros disso. Enfim. Vou colocar um outro resumo para vocês aqui. Esse é um resumo bom. E foi publicado. A dispersão e a germinação são fases fundamentais para o ciclo de vida das plantas. Esse trabalho teve como objetivo comparar a taxa de dispersão e germinação das espécies A e B entre florestas nativas e reflorestamento. O estudo foi realizado na área de floresta, na área de reserva Flona Tapajós, município de Santarém, Pará. No período de setembro de 2000 a outubro de 2003, 10 grupos de 5 sementes foram depositados em pontos sorteados ao longo de um transecto de 100 metros. Detalhes um pouco irrelevantes, mas tudo bem. Em cada tipo de floresta foram feitos 10 transectos, distância entre si no mínimo 1 km. As sementes da espécie X e Y apresentaram uma taxa de dispersão de 30% a 45%, respectivamente. Porém, a remoção de sementes ocorreu quase exclusivamente na floresta nativa. Em apenas uma área de reflorestamento houve dispersão. Foram observadas pelo menos 3 espécies de aves dispersando essas 2 espécies na floresta nativa. As mesmas não foram observadas no reflorestamento. As taxas de germinação, no entanto, foram 97% e 95%, respectivamente, e não diferiram entre os hábitats. Esses resultados sugerem que os principais dispersores não estão presentes no reflorestamento e o plantio dessas espécies pode ajudar na regeneração de suas populações. Olha como é que estão as proporções. Introdução, métodos, resultados e discussão. Dependendo da discussão ter ficado meia boca, eu falaria melhor do que falar apenas isso. Ela obedece, ela é uma história contada, ela tem começo, meio e fim. Fica muito mais visível para a gente, né? Opa, esse é o título. E aí você vê aqui como que ela está distribuída. 15% da introdução objetivo tem 17,5%, está entre os 10 e os 20, está lindo. 30% materiais e métodos, 30% materiais e métodos. 40% resultados, está dentro da faixa. E 15% para discussão, 15% para discussão. Perfeito. A história está inteira contada aqui. Você pode melhorar o resumo. Eu melhoraria um pouquinho algumas coisas ali, mas você pode melhorar o resumo.
Usando então essas regras, você guardando essa parte, você consegue ter uma boa ideia. Como que você faz isso? Contando palavras, não frases, contando palavras. O número de palavras é 15%. Esqueci de falar isso, né, gente? Isso aqui são o número de palavras. 15% das palavras de todo esse resumo. 15% das palavras de todo esse resumo. Opa, 17, opa. 17%, 15%. Ligeira diferença aqui. Né? 30%, 30%. 37,5%, 37,5%. Está tudo aqui. Você conta as palavras. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque agora faz parte do trabalho de vocês. Eu não quero que vocês procurem erros nos resumos além desses. Vocês vão ver a proporção de cada um deles. Eu quero saber se está dentro da proporção ou está fora da proporção. Para os resumos dos seus artigos, o bom e o ruim, vocês vão contabilizar as palavras. Vocês podem copiar e jogar no Word, fazer isso é muito fácil. E aí vocês vão ver o que é introdução do trabalho, vocês vão ver o que é método do trabalho, vocês vão ver o que é resultado do trabalho e vocês vão ver o que é discussão do trabalho. Nesse resumo. E aí vocês vão contabilizar essas palavras, fazerem a divisão e vocês vão me dizer qual deles está na proporção, qual não está. Vocês podem assim, lembra, né? Você tem o trabalho A, trabalho B, vocês podem colocar lá introdução, resumo, introdução, método, resultado, discussão e colocar a porcentagemzinha na coluna 1 e na coluna 2. Tá bom? É isso que eu espero de vocês como relatório final. Abraço.